Ele não poderia fazer boas obras porque suas mãos estavam presas. Ele não poderia andar nas veredas da justiça porque seus pés estavam presos. Mas então aquele ladrão, ele faz a única coisa que ele poderia fazer, que é reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, que é desejar iniciar um relacionamento no seu último dia de vida, que iria durar por toda a eternidade. A diferença do primeiro ladrão e para o segundo é que o primeiro ladrão, ele queria a salvação. O segundo ladrão, ele queria o Salvador e o Senhor. Não basta que Jesus Cristo seja reconhecido como nosso Salvador, porque quem não quer ser salvo? Mas a verdade é que para andar com Cristo, você tem que reconhecer o senhorio dele. E para você ter um Senhor, você tem que ter convivência com ele. Você tem que estar com ele todos os dias para que você possa desenvolver um relacionamento. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que eu creio que o Espírito Santo de Deus inspirou o meu coração para que eu possa compartilhar com vocês a palavra do Senhor e assim nós nos aproximarmos de Deus através da sua palavra, amém? Eu quero, antes de começar essa mensagem, como de costume, fazer uma oração reconhecendo sempre que aquilo que Deus pode falar através de mim é melhor do que aquilo que eu posso te ensinar. Eu não me canso de frisar isso, que aquilo que o ser humano pode falar pode ser contrariado, pode cair por terra, pode falhar, pode não ser para qualquer pessoa, mas se for a palavra do Senhor, você não está correndo nenhum risco, porque a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas as palavras de Deus jamais, jamais passarão. A palavra de Deus, ela frutifica em corações que estão acessíveis. A palavra de Deus, ela transforma, ela liberta. A palavra de Deus, ela liberta das mentiras. Mentiras que muitas vezes são colocadas por Satanás através de pessoas que muitas vezes deveriam nos proteger, mas acabam que sem querer, por influência do maligno, às vezes lançam coisas erradas na nossa mente e no nosso coração. E quando nós cultivamos essas crenças, há uma distorção da nossa identidade. Mas hoje eu creio que será uma palavra justamente que vai falar muito sobre identidade. Uma identidade firme, uma identidade firmada em Deus, uma identidade que ninguém, nem mesmo seus erros, nem o inferno pode te tirar. Porque se você estiver em Jesus Cristo, Ele tem poder o suficiente para te mostrar quem você é e para onde você deve seguir. Amém? Se você crê nisso, eu gostaria de te convidar a você fechar os seus olhos para que você possa orar comigo agora. E se você não puder fechar seus olhos, eu gostaria que você apenas cresce no seu coração com fé, naquilo que nós vamos falar agora com o Pai. Amém? Então vamos lá. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, meu Pai, de ser um ministro da Tua palavra hoje, meu Pai. Espírito Santo, fala através de mim. Que não venha ser aquilo que eu quero falar, nem aquilo que os teus filhos querem ouvir, mas que venha ser aquilo que nós precisamos escutar, meu Pai. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 16, o pai que ama corrige o seu filho. E nós cremos num Deus que não apenas nos quer bem, mas num Deus que, porque nos quer bem, nos ama. Fala a verdade, fala aquilo que nós precisamos mudar e nos corrige em amor. Pai, eu peço agora para que aquele que está com a sua identidade abalada, ele possa ser restaurado, Senhor. Eu peço, por favor, Jesus, pela Tua vontade, se o Senhor quiser fazer, meu Pai, restaura a vida dessas pessoas agora, restaura a identidade. Às vezes Satanás usa, meu Pai, de pessoas que estão dando legalidade vinda do inferno para poder distorcer a nossa identidade. Às vezes um pai, uma mãe lança uma palavra de maldição, às vezes os irmãos, às vezes aqueles que nós mais amamos, meu Pai, nos decepcionam. Mas como na última mensagem, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, nos nossos corações, o Senhor nos falou que por mais que os nossos pais, as pessoas que mais importam nas nossas vidas possam falhar, o Senhor não nos abandona. O Teu amor não falha, meu Pai. E eu creio nisso porque eu tenho experimentado. E eu peço, por favor, Jesus, para que aqueles Teus filhos que precisam desse amor agora, mas não estão encontrando, que eles venham receber, meu Pai. Eu peço também por aqueles, meu Pai, que ainda não são Seus filhos, porque não Te reconhecem como Pai.
porque tiveram essa área da paternidade frustrada por um pai que, ao invés de cumprir o seu papel de pai, proteger, dar identidade e direção, por uma mãe que não deu amor e carinho, não ensinou no caminho. Eu peço, por favor, Jesus, para que agora essa identidade ela venha a ser restaurada, para que essa pessoa venha a ser coberta pelo teu amor e que ela possa, meu Pai, reconhecer no final dessa mensagem, quando o Senhor bem quiser, meu Pai, que ela possa reconhecer que o Senhor é pai dela, que o Senhor é um pai presente, é um pai amoroso, que o Senhor, por mais que as outras pessoas tenham falhado, o Senhor sempre esteve conosco e sempre estará. Eu te peço, por favor, Jesus, que filhos que tiveram sua identidade frustrada pelos seus pais ou por qualquer outra artimanha do inimigo, amigos, escola, Senhor Jesus, eu peço, por favor, vá de encontro a essas pessoas agora. Transforma e liberta, meu Pai. A tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu creio, Jesus, que o Senhor é a maior verdade no mundo onde é tudo relativo, no mundo onde certo é errado e o errado acaba sendo certo. Ainda existe uma verdade que é absoluta, e essa verdade é Jesus Cristo, o único que tem poder para transformar e libertar nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu peço a Ti, por favor, Jesus, agora, que o Senhor venha intervir na vida daqueles, meu Pai, que Te recebem, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, e aqueles que creem dizem amém e amém, para a glória do Senhor Jesus. O tema que Deus inspirou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você hoje é sobre chamados pelo nome. Chamados pelo nome. Essa mensagem surgiu num contexto onde eu estava trabalhando. Mas antes de te explicar o contexto, eu gostaria de ler com você uma passagem que se encontra no capítulo 10 de João, onde tem como título O Bom Pastor. E Jesus está falando a algumas pessoas e os seus discípulos o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. E é até aqui. Nós cremos num Deus que é um Deus de relacionamento. Um Deus que não é apenas um Deus de perto, mas um Deus que não é apenas um Deus de longe, como muitos colocam, como se ele estivesse muito distante, mas justamente nós queremos num Deus que nos ama tanto, que ele rompeu a barreira que nos impedia de ter livre acesso a ele. Que barreira é essa? O pecado. Quando o ser humano peca, em Gênesis capítulo 3, o capítulo mais triste da humanidade, quando ele decide ser diferente daquilo que Deus se planejou para ele, quando ele decide estar em pecado, e pecado significa errar o alvo. E nós somos feitos para acertar um alvo, qual é? Sermos imagem e semelhança de Deus. Ele nos fez assim em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, onde a Bíblia relata o seguinte, que a Trindade, olhando para o ser humano, na hora de criá-lo, Deus diz o seguinte: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. E assim o fez. Ele fez homem e mulher a sua imagem e semelhança. Mas nós vamos perceber que por uma cilada do inimigo e pelo desejo desenfreado do coração do ser humano de ser autônomo, de tentar viver uma vida melhor do que aquilo que o próprio Criador do universo planejou para cada um de nós, ou seja, orgulho, nós vamos perceber que o ser humano ele se afasta de Deus, ele deixa de ser imagem e semelhança de Deus. E porque Deus é santo e o ser humano se torna impuro, ele já não pode estar mais ao lado de Deus. E é aí que o primeiro ser humano peca. É aí que o pecado entra no mundo e todas as catástrofes, destruições e sofrimentos que acontecem no mundo é daí que surgem. Da raiz do pecado, da raiz de um mundo que foi planejado para ser perfeito, mas distorcido pela ação pecaminosa, que significa ser diferente daquilo que Deus planejou. Então, entendendo isso, nós vamos perceber que Deus,
ele rompeu essa barreira através do seu Filho amado Jesus. Quando ele envia Jesus na cruz para poder pagar a dívida do seu e do meu pecado, que nós jamais teríamos a capacidade de pagar, porque todos nós éramos pecadores. Jesus Cristo, não tendo nenhum pecado nele, ele assume todos os pecados da humanidade, daqueles que vieram antes dele e daqueles que ainda haveriam de vir. Ele leva sobre si o peso do pecado naquela cruz e ele é crucificado e morto, mas ele ressuscita no terceiro dia. E quando ele morre, a Bíblia diz que o véu que separava o Santo dos Santos, que era o lugar onde só o sumo sacerdote poderia entrar para poder estar na presença de Deus, agora aquele véu se rasga. E aquilo que era para apenas um homem se torna acessível a todos os homens através de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E é por isso que quando nós oramos, você deve ter notado aqui, quando eu fiz essa oração, estava conversando com o Pai, eu usei o nome de Jesus. Eu finalizei a oração no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder para salvar. No nome de Jesus nós temos autorização para sermos reconhecidos como filhos de Deus. E quando nós somos reconhecidos como filhos de Deus, nós temos um nome e nós temos uma identidade. E é isso que o mundo, ele rejeita. Porque hoje em dia o que é pregado no mundo é: você pode ser aquilo que você quiser, você é aquilo que você sente e acabou. E quem tentar falar sobre isso na sua vida, ele é uma pessoa que quer o seu mal, é uma pessoa que não te ama, afinal de contas o amor deixa aí, não é? Na linguagem de alguns. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o verdadeiro amor, ele não se contenta em ver uma pessoa caminhando para o inferno e fechar os seus olhos e ficar de boa apenas só porque não quer ter uma indisposição de ir lá e corrigir alguém. Como nós já falamos aqui, o pai que ama corrige o seu filho. Amar não é eu permitir você fazer aquilo que você quer sem nenhuma consequência. Amar é eu ver você indo para um caminho errado e eu ir lá te alertar e te dizer: olha, meu irmão, se você quiser, o caminho não é esse. Existe o caminho. Qual é? Jesus. Se você quiser, você pode seguir ele, mas para isso você tem que abdicar, abandonar aquilo que te afastaria dele. E isso vale para todo tipo de pecado, tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que nos faz ter um caráter diferente de Deus. Mas a questão é que Jesus, nessa história que ele está falando, aliás, não é numa história, é nessa pregação, ele está ensinando que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele bate na porta, ele entra pela porta das ovelhas, e as ovelhas o seguem porque conhecem o bom pastor. E quando eu estava lendo essa mensagem, quando eu estava fazendo essa mensagem, eu pensei num episódio que aconteceu comigo quando eu estava no trabalho. Eu estava no trabalho recentemente e estava fazendo uma brincadeira com uma das minhas colegas de trabalho, só que uma coisa que me chamou a atenção, e eu percebi que isso era uma movimentação não apenas natural no pensamento meu, mas sim o Espírito Santo falando no meu coração, eu comecei a notar a minha atitude no sentido de que, quando eu fui brincar com essa colega de trabalho, eu chamei ela pelo nome. Só que o que me chamou a atenção nisso? É que essa colega de trabalho, ela é um pouco mais experiente que eu. Ela tem um pouco mais de idade que eu. E normalmente, pela criação que eu tive até, e por uma questão de respeito, quando eu vou me dirigir a uma pessoa de mais idade, eu sempre procuro chamar a pessoa de senhora, senhor ou apenas dona. Só que, naquele momento, eu não usei essa palavra antes. Eu só chamei a pessoa pelo seu nome. E depois eu comecei a refletir, por que eu chamei essa pessoa pelo nome? É porque, depois refletindo e pensando na mensagem que eu já estava escrevendo sobre conhecer a Cristo, é porque eu percebi que essa pessoa e eu já tínhamos desenvolvido, apesar do pouco tempo que eu estou nessa empresa agora, já tínhamos desenvolvido uma certa amizade, uma certa convivência. E porque eu percebi que ela era uma pessoa acessível, eu fiz aquela brincadeira e a chamei pelo nome. Mas o fato é que se ela fosse uma estranha, eu não a chamaria pelo nome. E então, entendendo isso, eu comecei a pensar num dos pedidos mais extraordinários que há na Bíblia. E não é de Salomão. Salomão faz um pedido extraordinário a ponto do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus ele ficou feliz com o pedido de Salomão, que foi sobre pedir sabedoria para ajudar as pessoas. E sim, é um pedido assim extraordinário.
Mas na minha opinião, um dos pedidos mais extraordinários que um ser humano já fez para Deus, ele está registrado em Lucas, capítulo 23, do versículo 32 até o versículo 43, que eu gostaria de ler com você. Lucas, capítulo 23, do versículo 32 até o 43. E essa passagem da Bíblia, ela nos mostra já Jesus ele sendo crucificado. E nesse dia tão difícil da vida de Cristo, olha só o que a Bíblia nos conta. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos com Jesus. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, juntamente com eles também os príncipes, zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, ou seja, zombavam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre na sua sede. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, o malfeitor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E na minha opinião, esse é o pedido mais extraordinário que o ser humano já fez a Cristo. Porque olha só a resposta de Jesus. Ele diz o seguinte: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu senti no meu coração de fazer uma mensagem falando sobre ser conhecido por Deus. Só que naquela época eu ainda não tinha pensado nessa questão de que nós só chamamos pelo nome aqueles que nós conhecemos. E o que isso tem de relevante? É que a Bíblia diz que o bom pastor, as ovelhas ouvem a voz do pastor e ele a chama pelo seu nome. E as ovelhas o seguem, porque elas conhecem o bom pastor. O bom pastor, ele entra pela porta porque ele é conhecido. Ele não é um ladrão, ele não é estranho. E quando aquele ladrão está pedindo para Cristo Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, ele está dizendo: Jesus, me chama pelo nome. Não se esqueça de mim. Eu não quero ser livre da minha condenação agora. Eu prefiro pagar pelos meus atos. Eu prefiro ser crucificado agora, nessa vida, e viver a eternidade ao teu lado. Esse é um pedido tão extraordinário que às vezes passa tão despercebido quando nós fazemos essa leitura. Porque quando eu olho para o primeiro ladrão, eu vou chamar de ladrão porque historicamente falando a gente conhece essa passagem como a passagem dos dois ladrões, mas na realidade são malfeitores. Não se sabe talvez o crime que eles cometeram, mas eu vou chamar aqui de ladrão, provavelmente. Mas voltando, o que me chama a atenção é que o primeiro malfeitor, como a Bíblia chama, ele não está nem aí para Jesus na realidade. Ele zomba de Jesus, ele escarnece de Jesus. Na realidade, ele só quer ser salvo do crime que ele merece morrer. Ele não é humilde como o segundo ladrão e ele não reconhece que merece o castigo que ele está sofrendo naquele momento. Ele não merece. Aliás, ele não reconhece que merece. Então, ele só quer a salvação. Mas aquele ladrão, o mais extraordinário dele, é que ele teve discernimento para poder reconhecer: não, esse homem aqui ele não tem nenhum pecado. E mais ainda, sabe como é que ele faz? Diferente do outro que queria que Jesus provasse quem ele era. O outro tendo discernimento que eu não tenho como descrever, a não ser um discernimento espiritual. Ele reconhece Jesus como Senhor. E isso é tão importante, porque o outro, ele só queria, mais uma vez reitero isso, a salvação daquele
momento que ele estava sofrendo. Ele não queria morrer naquela vida, naquele momento. Ele não queria pagar os seus erros, porque ele não achava que ele era errado, que ele merecia morrer. Ele era orgulhoso, ele queria fugir daquela dor. Mas em contrapartida, eu olho para aquele outro ladrão, para aquele outro malfeitor, e eu vejo um homem humilde, um homem que repreende aquele primeiro e diz: sério, que nem mesmo estando na mesma condenação, você ainda teme a Deus? Porque nós, na verdade, como justiça, nós estamos aqui sendo crucificados porque nós merecemos, nós fizemos atos dignos desse castigo. Porém, este homem que está do nosso lado, ele é rei, ele é senhor, ele não está aqui pagando uma dívida sua, ele está pagando aqui uma dívida eterna de todos nós. E ele olha para Jesus e ele faz um dos melhores pedidos que um ser humano poderia fazer. Ele não pede: mestre, me livra desse problema momentâneo. Ele não pede: mestre, me tira daqui e me leva com você. Não. Ele fala: mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Isso mostra que para salvação não basta que você conheça Jesus, porque aquele ladrão, as pessoas que o crucificaram, os discípulos conheciam a Cristo. Mas muitas daquelas pessoas talvez não foram para o céu. E aquele ladrão, provavelmente, que estava escarnecendo, não foi para o céu. Mas o fato é que aquele ladrão, que é humilde o suficiente para reconhecer e para pedir para Jesus, para lembrá-lo, para lembrar-se dele, ele reconhece algo sensacional. Eu aprendo com esse ladrão que não basta apenas você conhecer a Cristo. É necessário que ele te conheça para que haja salvação. E como é que eu posso sustentar essa afirmação? Com base naquilo que o próprio Jesus Cristo disse. Em Mateus capítulo 7, do versículo 23, se eu não me engano. Aliás, do versículo 21 até o 23. Mateus capítulo 7, Jesus, ele está falando a algumas pessoas e aos seus discípulos, mais uma vez. E ele diz o seguinte no versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, ou seja, com sinceridade: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que eu acho interessante? É que isso mostra, mais uma vez, que não basta você conhecer Jesus. Muitos conhecem a Cristo e estão fazendo coisas em nome de Jesus. Mas quem disse que é para Jesus? Porque Deus, ele não olha apenas aquilo que nós fazemos. Ele olha o que está por trás das nossas atitudes. Então eu te pergunto, eu quero te fazer a mesma pergunta que o Espírito Santo me fez fazer a mim mesmo. Eu quero que você faça essa pergunta agora. Será que Jesus me conhece? Eu fiz essa pergunta a mim mesmo e vale lembrar o seguinte: que tipo de conhecer nós estamos falando? Você lembra que no início dessa mensagem eu falei que para eu ter chamado aquela senhora pelo seu nome na hora que eu estava fazendo aquela brincadeira, eu chamei ela pelo nome porque eu a conhecia, porque eu convivia com ela e porque eu vi que ela era uma pessoa acessível? Por que eu descobri que ela era uma pessoa acessível? Por que eu entendi que ela aceitaria aquela brincadeira? Porque eu tinha convívio com ela. É impossível você ter um relacionamento funcional sem você ter 3 coisas: convivência, e para convivência vai exigir tempo, e a terceira é intencionalidade. Se você não tiver convivência, e para convivência tempo, e você for intencional, provavelmente você não vai evoluir nesse relacionamento. Provavelmente ele vai continuar sendo superficial. E esse ladrão, a gente talvez entra num paradoxo aqui, numa aparente contradição, que a gente para pensar: beleza, mas esse ladrão aqui, ele conheceu Jesus no seu último dia. Ele não tinha tempo para poder conhecer e desenvolver um relacionamento com Cristo dessa forma, porque ele estava com as suas mãos presas naquela cruz. Ele estava com seus pés também presos naquela cruz. Ou seja, ele não poderia fazer boas obras porque suas mãos estavam presas. Ele não poderia andar nas veredas da justiça porque seus pés estavam presos. Mas então aquele ladrão, ele faz a única coisa que ele poderia fazer, que é
reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, que é desejar iniciar um relacionamento no seu último dia de vida, que iria durar por toda a eternidade. A diferença do primeiro ladrão e para o segundo é que o primeiro ladrão ele queria a salvação. O segundo ladrão, ele queria o Salvador e o Senhor. E eu sempre gosto de reiterar essa questão do Senhor, porque a questão do senhorio é algo que muitas vezes passa batido na nossa vida com Deus. Não basta que Jesus Cristo seja reconhecido como nosso Salvador, porque quem não quer ser salvo? Mas a verdade é que para andar com Cristo você tem que reconhecer o senhorio dele. E para você ter um Senhor, você tem que ter convivência com ele. Você tem que estar com ele todos os dias para que você possa desenvolver um relacionamento. Então aquele ladrão, ele desenvolve um relacionamento com Cristo. E ele decide, a partir daquele momento que ele conhece Jesus, ele fala o seguinte, ele deve ter pensado consigo mesmo naquele momento. Eu não posso perder essa oportunidade. Foi no último dia da minha vida, eu não tive como conhecê-lo antes, tudo bem. Mas no último dia da minha vida, eu quero entregar minha vida completamente para ele, para que naquele grande dia, quando ele entrar no reino dele, eu esteja para sempre ao lado dele e eu possa para sempre viver com ele. Ele queria de fato ter Jesus. Então, como eu sei que eu quero Jesus? Como eu sei que eu amo a Jesus? Eu quero ler com você 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, que é uma das últimas instruções de um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, o grande rei Davi. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo de número 9, nós vamos ver que Davi, na sua velhice, ele vai dar um conselho ao jovem Salomão. Antes dele ser tudo aquilo que ele seria, o homem mais sábio que já existiu. Um homem que tinha um espírito de excelência de tamanha forma que ele foi escolhido por Deus para construir um templo em nome do Senhor. Um templo que seria para relacionamento com Deus. Só que esse homem tão extraordinário, ele tem um pai extraordinário que é Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que teve uma vida tão intrépida com Deus. Um homem que teve uma vida tão extraordinária de devoção com Deus, que ele nos dá várias lições. E entre essas lições, existe uma que ele compartilha conosco através do ensinamento que ele dá ao seu filho. Ele fala o seguinte a Salomão: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. E aqui é uma verdade muito grande. Não basta você buscar a Deus apenas pelaquilo que Ele pode fazer. Você tem que buscar a Deus por quem Ele é. Porque o nosso Deus esquadrinha os corações, ou seja, Ele vê além das atitudes mais uma vez. Sabe o que me chama a atenção? É que aqueles que Jesus Cristo diz que serão rejeitados naquele dia, que não serão chamados pelo nome, sabe o que acontece com eles? Eles falam o seguinte para o mestre: Mestre, mas no seu nome nós não profetizamos? Nós não fizemos grandes maravilhas? Mas o fato é que Deus não está olhando apenas para as atitudes. Ele está olhando para aquilo que está no nosso coração. Porque o que está no nosso coração revela muito se nós amamos a Deus ou não. Ele ensina a Salomão a buscar a Deus de duas formas. Primeira forma, primeiro passo para buscar a Deus, para conhecer a Jesus, é o seguinte: Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com o coração perfeito. Perfeito na Bíblia significa completo. Buscar a Deus de forma completa, de forma total. Não dividir o caminho, não dividir a adoração que só deve ser dada ao nosso Deus. Não dividir o espaço de Deus com mais ninguém, como muitas vezes nós fazemos, pelo buscar de preencher o vazio de Deus no nosso coração. Quando nós não conhecemos a Deus, nós ficamos rodando pelo mundo, só buscando, tentar preencher o vazio do nosso coração. Quando isso só é sanado pelo próprio Criador. Porque o vazio que está no seu coração é tão grande que ele cabe exatamente o tamanho de Deus. O Deus da eternidade. E quando nós buscamos Deus com o coração perfeito, ou seja, de todo o nosso coração, ele também dá outro conselho a Salomão. E com alma voluntária. O que é alma voluntária?
fazer sem querer nada em troca. Mais uma vez, reitera aquilo que Jesus fala no capítulo 7. Fazer por amor a Deus e não por aquilo que Deus pode fazer. Quando nós amamos a Deus e o buscamos por aquilo que Ele é de fato e não pelo que Ele pode fazer, nós vamos permanecer mesmo diante das dificuldades. Quando nós estamos buscando a Deus pelo aquilo que Ele pode fazer, nós vamos abandoná-lo quando Ele não fizer. O fato é que muitos de nós, a maioria, nós chegamos a Cristo pelo aquilo que Ele pode fazer. E Ele não tem problema nenhum com isso, porque Ele mesmo fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Tomem o meu jugo, porque ele é leve e o meu fardo é suave. Ele fala para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e Ele promete: eu vos aliviarei. Ele chama aqueles que têm uma necessidade, Ele mesmo fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O problema não é como chegamos, é como permaneceremos. Porque chegar, a Bíblia diz o seguinte, que o reino dos céus, ele é como uma rede que é lançada ao mar e pega todo tipo de peixe. E você pode ter vindo por uma motivação errada, mas o que importa é como você vai permanecer. Porque permanecer, você não pode permanecer da mesma forma. Jesus Cristo fala o seguinte: quer me seguir? Você quer mesmo? Então toma a tua cruz, nega a si mesmo. Nega as suas vontades, me segue completamente e me veja como seu maior lucro. Não queira estar comigo pelo aquilo que eu posso fazer. Queira estar comigo por quem eu sou. Aprenda a me amar. E quando você aprende a amar a Deus de verdade, meu irmão, o que há de limites para você? Você vai ser como o apóstolo Paulo que diz: pois estou certo de que nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem as potestades do ar, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Você terá uma esperança que está muito além daquilo que está nessa terra. Você estará sempre pronto para passar por dificuldades, porque você estará com o seu coração no lugar certo. Você estará buscando Deus certo pela motivação correta. E quando isso acontece, você é capaz de permanecer. E qual é a promessa para aqueles que permanecerem até o fim? Olha só, Jesus promete em Apocalipse capítulo 2, no versículo 17, o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Naquele grande dia, se você vencer, se você iniciar um relacionamento com Deus agora, e levar ele até o fim, você será um daqueles que serão vencedores, vencerão essa terra, esse mundo. E Jesus promete o seguinte, que ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e nessa pedra branca um novo nome. E nesse nome, a pessoa só vai saber se receber essa pedra que eu tenho para lhe entregar. Sabe o que eu acho interessante? É que dentre tantas surpresas que nós teremos no céu, nós teremos a revelação completa de quem nós somos. Sabe por quê? Porque homens e mulheres, historicamente falando, eles tiveram suas identidades reveladas por Deus. Jacó, por exemplo, ele nasceu puxando o calcanhar de seu irmão. E por isso Jacó significa aquele que pega pelo calcanhar, o enganador. Mas quando Jacó tem um encontro com Deus e luta com Deus e prevalece, Deus fala o seguinte: agora já não te chamarás mais Jacó, porque lutaste contra o príncipe de Deus e prevaleceste, agora você se chamará Israel, príncipe do Senhor. E quando ele se encontra com Pedro, antes dele ser Pedro, ele é Simão, um homem que era explosivo, um homem que negou Jesus 3 vezes, mas quando ele tem um encontro com Cristo verdadeiro, agora ele vai se tornar Pedro. Teria um propósito extraordinário. A identidade dele foi revelada por Jesus. Nós conhecemos também a história de Saulo, um homem sanguinário e assassino, mas quando tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele já não se chama mais Saulo, ele se chama Paulo, agora um missionário, aquele que antes pregava morte, espalhava morte, agora seria o maior promotor da vida e vida com Deus. Então o fato é que naquele grande dia nós teremos muitas revelações e muitas surpresas maravilhosas. Eu acredito que a maior surpresa será: eu cheguei aqui.
Mas sem dúvida, uma das grandes surpresas será o complemento daquilo que nós só entendemos em parte nessa terra. Porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 12, que quando vier aquilo que é perfeito, que é em parte será aniquilado. E então nós conheceremos plenamente, na mesma forma que nós somos conhecidos. Quando Jesus Cristo vier e buscar a sua igreja, aqueles que o esperam, aqueles que vão vencer, aqueles que vão prevalecer, aqueles que vão buscar amar Jesus de verdade por quem ele é e não pelo aquilo que ele pode fazer, aqueles que o esperam e que amam a sua vinda, quando ele voltar, ele revelará não apenas a parte que já nós temos revelada da nossa identidade aqui nessa terra, ele irá revelar completamente quem nós somos naquele grande dia. Então, até lá, meu irmão, prevaleça. Eu finalizo aqui essa mensagem. Continue buscando o Senhor. Não desista, porque o Senhor breve vem. Sabe, eu sinto uma urgência no meu coração nos últimos tempos de pregar sobre a eternidade, de trazer o seu coração para perto de Deus, de trazer um alerta para as pessoas de que Jesus Cristo está voltando. E muitos dizem, mas essa promessa nós ouvimos dos nossos pais. Mas o apóstolo Pedro lhe diz o seguinte: mas Jesus Cristo não vem até agora por amor a vocês, por amor a esses que escarnecem dele, por misericórdia, por Deus ser um Deus longânimo, ou seja, ter uma medida de misericórdia que vai além das medidas humanas. Ele é paciente e espera, porque a vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que todos creiam em seu Filho amado Jesus e tenham a vida eterna. Hoje, talvez seja a sua oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Hoje talvez seja a sua oportunidade de firmar um relacionamento com Cristo, iniciar um relacionamento com Ele, que começa aqui e vai por toda a eternidade. E acredite, você não precisa ter medo de iniciar um relacionamento com Deus, porque quando você tem uma aliança com Deus e você estiver fraco, Ele também tem uma aliança com você e Ele te fará ser forte na sua fraqueza. A Bíblia diz que nas nossas fraquezas é que nós somos fortes. O poder do Senhor, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu não teria a menor capacidade de estar pregando aqui para vocês. Mas sabe por que eu prego? Porque hoje em dia eu conheço a minha identidade. A minha identidade não é como pregador, não é apenas como missionário, não é como filho dos meus pais. A minha identidade, primeiramente, é de filho de Deus. E porque eu sei a minha identidade, hoje em dia eu sei que eu tenho um propósito. E porque eu sei que eu tenho um propósito, eu cumpro esse propósito para poder honrar o meu Deus e para poder, naquele grande dia, ser encontrado e Ele olhar para mim e dizer: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, agora você será colocado sobre o muito. Vem, entra na alegria do seu Senhor. Se você entregar sua vida para Jesus hoje, você conhecerá quem você é. E quando você conhecer quem você é, aí sim você terá um propósito. Porque acredite, Jesus Cristo, nosso Deus, Ele não cria nada sem propósito. E se você é filho de Deus, você tem um propósito, porque Deus não sabe errar. Se você acha que a sua vida é um erro, se você acha que você é um acidente de percurso, se você acha que você é apenas um acaso nesse mundo vindo dos seus pais, acredite, a Bíblia diz o seguinte, que mesmo no ventre da nossa mãe, antes na eternidade, o nosso Deus, Ele já estava nos tecendo, Ele já estava nos fazendo, nos moldando, e lá na eternidade Ele já tinha um plano preparado para cada um de nós. Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para sua vida. E mais do que isso, Ele tem um relacionamento para você. Um relacionamento que começa aqui e vai por toda a eternidade. Um relacionamento com um amor tão puro e profundo que, acredite, você só vai ser completo se você só tiver esse amor. Se você tiver esse amor, acredite, a sua vida terá sentido. A sua vida terá um propósito. A sua vida será muito mais satisfatória. Porque quando você não tem Jesus Cristo, nada tá bom. Você não consegue ser feliz com aquilo que você conquista com tanto suor. Mas quando você busca o Senhor, está escrito em Eclesiastes, Deus abençoa a desfrutar aqueles que esperam nele. A própria bênção de poder experimentar as coisas dessa terra, as coisas lícitas dessa terra, com prazer, essa é uma bênção que Deus concede àqueles que são seus filhos. Então eu te convido hoje a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você quer aceitá-lo como seu Senhor e Salvador,
Eu gostaria de te pedir, neste momento, que você fizesse uma oração de profissão de fé comigo, assim como Jesus nos instrui na sua palavra. Ele fala o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, eu também pegarei o nome dele e confessarei diante do Pai. Antes de fazer essa oração, você pode cumprir essa palavra do Senhor fazendo o seguinte: escreva aqui nos comentários: eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e agora eu já não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para o meu Senhor. Escreva apenas isso nos comentários. E agora faça uma oração de confissão de fé. E lembre-se, isso não é a garantia da sua salvação. A garantia da sua salvação é que você permanecerá em Cristo Jesus, porque Ele te comprou. E quando você reconhece que Ele te comprou, Ele te fortalece na sua fraqueza. A salvação ela não é comprada por obras, senão não seria salvação. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas quando nós reconhecemos o ato de compra dele naquela cruz, o ato de compra dele da nossa perdição eterna para a vida eterna, quando nós reconhecemos isso e nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor da nossa vida, agora nós vivemos uma vida que agrada a Ele. E quando nós vivemos uma vida que agrada a Ele, nós não vamos ter que ouvir aquilo que Ele fala para aqueles que apenas usam o seu nome, mas não o buscam de todo o coração. Mas para aqueles que permanecerão fiéis, para aqueles que conhecerão Jesus Cristo hoje e buscarem serem parecidos com Ele, ter o mesmo caráter dele, estes permanecerão para sempre e serão achados em Cristo Jesus e estarão na eternidade, no paraíso, assim como aquele ladrão que no último dia da sua vida reconheceu Jesus Cristo. Talvez você tenha mais sorte do que esse ladrão. Você já parou para pensar nisso? Porque talvez hoje não seja o seu último dia. Hoje talvez seja o início de tudo, assim como também foi para aquele ladrão. Mas o que eu quero dizer é que muitos só conhecerão Jesus no último dia da sua vida, quando já estarão morrendo. Mas hoje você tem uma oportunidade de reconhecer Jesus. E não precisa necessariamente ser no seu último dia de vida. Você pode entregar os seus melhores dias para Deus hoje. Basta você aceitá-lo no seu coração. Se você deseja fazer isso hoje, iniciar um relacionamento com Deus, eu gostaria de te convidar a você fazer essa oração de profissão de fé comigo hoje. Amém? Coloque a mão no seu coração e repita comigo essas palavras, crendo com fé. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Assim como aquele ladrão que na cruz pediu o teu perdão, reconheceu que era pecador, Jesus. Eu reconheço que eu sou pecador e eu faço o mesmo pedido que aquele ladrão, com humildade, fez para o Senhor. Lembra-te de mim, Jesus, quando o Senhor voltar. Não me deixes aqui nessa terra, antes faz em mim morada, para que eu possa ser parecido com o Senhor. E que isso não venha ser apenas para mim, mas que venha ser para todos que estão à minha volta e para as minhas gerações, até que o Senhor venha. Amém. Que o Senhor te abençoe. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não esqueça de procurar uma igreja que professe Jesus Cristo como Senhor e Salvador e pregue a palavra, que é o que te convenceu hoje da justiça, do pecado e do juízo, através da ação do Espírito Santo que inspirou essa palavra. Tenha uma família de fé. Você precisa ser corpo de Cristo, assim como Ele mesmo nos instrui ser, através do apóstolo Paulo. E acredite, lá você não vai encontrar pessoas perfeitas, mas que buscam ser parecidas com Jesus. Você pode ter certeza que o seu caráter será aperfeiçoado. E você será a igreja de Cristo. E quando Ele voltar, você será achado nele. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem. Em nome de Jesus. Amém.